Olá, meus queridos inscritos no canal. Eu sou o Vanderlei e vou trazer para vocês aqui uma introdução ao Excel, né? Que é um programa bastante útil para você que vai prestar concurso ou você que quer aprender Excel para usar como um programa para controlar as finanças de casa ou no escritório ou na empresa, enfim, Excel é um programa muito bom. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma introdução ao Excel. Você vai aprender a mexer no Excel e esse curso introdutório vai servir de base para você responder as questões que eu vou postar logo em seguida das questões da série mais 50. São 50 questões para concurso divididas em 2 vídeos. Você ainda não está inscrito no canal, então não perca tempo. Se inscreva no canal, deixe aquele joinha e ative o sininho para receber notificações do canal. Então, chame a vinheta. Vamos ver a função C composta. Então, como eu já mostrei para vocês, a gente tem a função simples, que vai dar ali duas possíveis respostas. A função C composta, ela mostra valor de acordo com a condição, seja ela verdadeira ou falsa. Esta função sempre testará mais de uma condição. Para usar a função C composta, você deve fazer a seguinte pergunta: quantas respostas possíveis eu quero dar? A estrutura da função C composta é bem parecida com a função C simples, com a diferença que você vai testar várias condições. Então, a estrutura está falando o seguinte, ó, C igual C, né? Abre parênteses, resposta para a condição verdadeira, resposta para a condição falsa. Então, ali eu tenho uma função C simples, duas respostas possíveis. A função C composta igual C, condição 1, resposta verdadeira. Ponto e vírgula já coloca outro C. Por que outro C? Porque eu vou testar outra condição. Então, resposta verdadeira, ponto e vírgula, C, abre aspas, condição 2. Resposta para a condição verdadeira e resposta para a condição falsa. Então, aqui eu tenho quantas possíveis respostas? Uma resposta aqui na primeira função C e mais duas na segunda função C. Então, eu tenho 3 respostas possíveis, 2 funções C. Então, 3 respostas possíveis, use a função C composta, utilizando 2 Cs, um dentro do outro. Aqui mais um exemplo com 4 respostas possíveis. Então, quando você aumenta o número de respostas, você aumenta a quantidade de função C que você vai colocar dentro da função C. Então, ali, ó, igual C, condição 1, resposta verdadeira. Sempre resposta verdadeira primeiro. Ponto e vírgula, C, abre aspas, condição 2. Ponto e vírgula, resposta verdadeira. Ponto e vírgula, C, condição 3. E na última função C, você já coloca a resposta para a condição verdadeira e resposta para a condição falsa. Então, 4 respostas possíveis. Use a função C composta utilizando 3 Cs um dentro do outro. Então, assim, se vocês repararam, a quantidade de C um dentro do outro que vocês vão utilizar é a quantidade de respostas possíveis, menos 1, como mostra a tabela abaixo. Outra observação é que todos os parênteses abertos da função são todos fechados no final e a última função C
da função trará as respostas da condição verdadeira e falsa, como eu já falei. Então, aqui, ó, eu tenho duas respostas possíveis. Quantas funções C eu vou usar? Uma. Três respostas possíveis? Duas função C. Quatro respostas possíveis? Três função C. Cinco respostas possíveis? Quatro função C. Então, reparou que a quantidade de resposta, quantos Cs você vai usar? É a quantidade de resposta menos 1. Cinco respostas possíveis? Quatro função C, uma dentro da outra. Então, vamos fazer aqui alguns testes utilizando a função C simples. Então, aqui a situação. Dependendo da idade, eu quero mostrar se ele é maior de idade ou menor de idade. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual C, abre parênteses, e vou clicar aqui, ó. Então, dependendo da idade que eu colocar, ele vai me dar uma resposta, se é maior ou se é menor de idade. Então, se for maior ou igual a 18, ponto e vírgula, abre aspas, ele é maior de idade. Caso contrário, se não for maior, ele vai ser menor de idade. Fechou parênteses. Bom, quando a célula não tem nada, é zero. Zero é menor que 18. Certo? Se eu colocar 15, menor. Se eu colocar 25, tá vendo? Já mudou para maior. E se eu colocar 18? Maior, porque eu coloquei maior ou igual a 18, né? Se eu colocar 17, reparou que ele está buscando ali, ele compara o valor que tem na célula e ele verifica se esse valor que eu coloquei, ele é maior ou menor que 18. Dependendo do valor, ou ele dá a resposta maior ou ele dá a resposta menor. Aqui um outro exemplo envolvendo um salário. Então, por exemplo, se a pessoa ganha um salário maior que 1.500, ela vai receber 5% de aumento. Se ela ganha menor que 1.500, um salário menor que 1.500, ele vai ter 8% de aumento. Então, como é que ficaria isso? Igual C, vou clicar aqui no valor do salário, né? De cara é zero, ele vai calcular 8%, certo? Então, se for menor que 1.500, ponto e vírgula, ele pega esse valor aqui e multiplica, cadê? Multiplicação por esse. O que eu preciso fazer? Como eu tenho um valor que é base de cálculo para vários outros valores, a gente vai ter que usar a referência absoluta aqui, né? Vamos travar esse valor na célula? Vamos travar, para não dar problema. Caso contrário, caso não for, ele vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por esse aqui. Vamos travar o valor aqui também. Vou fechar. Pronto. Zero, porque qualquer coisa vezes zero é zero, né? Se eu colocar aqui o salário de 950, ele vai receber R$ 76, né? Vamos fazer uma continha aqui fora, uma colinha? Ó, 950 vezes 8%, 8% vai dar quanto? 76. Então, ele está pegando 8% ali, certo? Eu coloquei para salários menor que 1.500. Então, vamos colocar 1.600 aqui. 1.600. Olha lá. Então, se a gente pegar aqui, vamos na nossa cola. 1.600 vezes 5% vai dar R$ 80. Tudo bem? Então, está certinho. Ele está pegando, dependendo do salário,
Ou ele calcula vezes 8%, ou ele calcula vezes 5%. E reparou que na minha fórmula não tem aspas, porque não é texto, né? Texto, sim, vai aspas aqui, ó. Não, texto, olha lá, ó. Abriu aspas, fechou aspas, abriu aspas, fechou aspas. Como aqui é um valor, é um cálculo, não precisa usar aspas, ok? A outra função, conte.c, eu quero contar só os estados de São Paulo. Então, deixa eu alterar aqui alguns valores aqui para SP, né? Senão, nossa conta aqui não vai dar certo. Agora, eu vou contar só as pessoas de São Paulo. Então, igual conte.c e vou selecionar todo mundo aqui. Vou acrescentar lá meu ponto e vírgula e minha condição entre aspas, sempre entre aspas. Ela quer contar pessoas igual a SP. Pronto, vou fechar minha aspas, né? A condição dentro da função conte.c tem que vir entre aspas, vou fechar meu parênteses e vou dar o resultado aqui para mim. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas de São Paulo. Então, nossa conta aqui está certinha. Outro exemplo aqui, eu vou usar conte.c para contar valores maiores que 1.000 e depois vou contar os valores menores que 1.000. Então, igual conte.c, vou selecionar os valores e ele quer ponto e vírgula, abre aspas, é número, não tem problema. A condição dentro da função conte.c tem que estar entre aspas, seja texto ou seja número. Ok? A estrutura é essa, você tem que seguir a estrutura. Então, qual que é a condição? Maiores que 1.000. Vou fechar minha aspas, vou fechar. Quantos valores maiores que 1.000? Eu tenho 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E os valores menores que 1.000? Igual conte.c. Vou selecionar os valores, ponto e vírgula, abre aspas, menores que 1.000. Fecha aspas, fecha parênteses. Menores que 1.000. 1.000 é menor que 1.000? Não, é igual. Eu falei menor. 1.000 é menor que 1.000? Então, um único valor menor que 1.000 aqui, ó, 950. A função soma-c. Eu quero somar valores maior que 10 ou menor que 10. Então, vamos lá. Igual soma-c. Vou pegar aqui os valores. Ponto e vírgula, abre aspas, pessoal. Conte.c, soma-c, a condição fica dentro de aspas. Maior que 10. Fecha aspas, ponto e vírgula. Agora, eu preciso selecionar, porque aqui, ó, eu selecionei. Então, nesse primeiro intervalo de célula aqui, ó, ele vai pegar todos os valores maior que 10. E depois, o que ele vai fazer com esses valores? Ele vai somar, mas onde é que estão esses valores? Então, tem que selecionar de novo. Fecho parênteses. E aí, ele vai me dar a soma dos valores maiores que 10. Ó. 20 mais 15 dá quanto? 20 mais 15, 35. Agora, aqui é o seguinte. Olha só que legal. Eu quero somar só os salários da Ana, né?
Então, ele vai pegar todos os valores que é referente a Ana e vai somar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Igual, soma C. Onde é que está a Ana? Não está aqui? Ponto e vírgula, abre aspas. Eu vou pegar quem? As pessoas que são igual a Ana. Ponto e vírgula. E vou fazer o quê? Com todas as pessoas que são Ana. Não vou somar o salário? E o salário está onde? Não está aqui na coluna salário? Então, é isso que eu vou selecionar. Então, na minha primeira seleção de célula, ele vai pegar todos que são Ana. E aí, quando ele achar todos que são Ana, qual que é o valor referente a Ana? Então, ele pega esses valores referentes a Ana e soma. Então, deu 5.000. Então, vamos ver. Ó. Então, tem um Ana aqui, 1.000. Mais uma Ana aqui, 2.000. Mais uma Ana aqui de 1.500, certo? 3.500. E mais uma Ana aqui de 1.500. 3.500 mais 1.500, 5.000. Ok. A função C composta. Então, dependendo da idade aqui, eu tenho várias respostas possíveis, né? Eu quero mostrar se ele é uma criança, é um adolescente, é um adulto ou é um idoso. Ó, criança, adolescente, adulto, idoso. Eu tenho 4 respostas possíveis. Quantas funções C? Se eu tenho 4 respostas possíveis, vou usar 3 funções C, uma dentro da outra. Então, vou colocar aqui, ó, igual C. O valor que tiver aqui for menor que 12, ponto e vírgula, abre aspas, criança é uma criança, ponto e vírgula, C. Testar outra condição. Então, tem que pegar o valor de novo. Se o valor que tiver lá for menor que 18, ponto e vírgula, abre aspas, é um adolescente. Adolescente. Ponto e vírgula. Vamos colocar outra função C. Vamos pegar o valor de novo, porque vou testar outra condição. Se for menor que 60, ponto e vírgula. Como eu já usei 3 funções C, né, são 4 respostas possíveis, 3 funções C, então minha última função C vai às 2 respostas, a verdadeira e a falsa. Então, se é menor que 60, então é um adulto. Caso contrário, não é menor que 12, não é menor que 18, não é menor que 60, então ele é um idoso. Vou começar a fechar os parênteses. Então, não tem 3 funções C? Então, é 3 parênteses que eu tenho que fechar. 1, 2, 3. É uma criança, porque o valor aqui é 0. Então, se eu colocar 10, criança. Se eu colocar 12, é um adolescente. Né? Se eu colocar 17, ainda é um adolescente. E se eu colocar 18? Opa, já é um adulto. Se eu colocar 45, adulto.
E se eu colocar 61, um idoso? Percebeu? Função C composta. Então, eu tenho várias respostas que eu posso dar. Então, eu uso a função C composta. É treino, pessoal. Isso é treino também, né? Entende a função, testa, põe a mão na massa. Já falei isso para vocês. Só olhar não vai adiantar. Você não vai aprender. Tem que testar, tem que pôr a mão na massa, tem que fazer, tem que errar, tem que acertar. E aí você aprende. A gente tem a função CE e CO. Como é que funciona CE e CO? Aqui a gente tem que analisar a tabela verdade do E. Então, por exemplo, se eu tenho uma condição que vai dar verdadeira e a outra vai dar falsa, então a resposta vai ser falsa. Se eu tenho verdadeiro, verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso, falso vai dar falso. Falso, verdadeiro vai dar falso. Pessoal, para ele dar a resposta verdadeira, as duas condições que ele está testando têm que ser verdadeira para ele dar verdadeira. Basta uma ser falsa, ele vai dar falso. Ah, uma é verdadeira, a outra é falsa. Falso. Uma é falsa, a outra é verdadeira. Falso. As duas têm que ser verdadeiras para ele dar a resposta como verdadeira. Agora, a função OU, basta uma das duas serem verdadeiras, uma das duas condições serem verdadeiras, que ele vai dar a resposta verdadeira. Então, aqui, ó, a estrutura da função C. Igual C, abre parênteses, E, abre parênteses, e dentro dos parênteses da função E, eu tenho as duas condições que serão testadas. Então, caso as duas condições seja verdadeira, ele vai dar a resposta verdadeira. Caso uma delas seja falsa, ele vai dar a resposta falsa aqui. A CO é igual a CE, com a diferença que basta uma das duas condições testadas aqui serem verdadeiras, ele vai dar a resposta verdadeira. Caso uma das duas seja verdadeira, ele sempre vai dar verdadeira. Se as duas for falsa, ele vai dar falsa. Normal. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, coloquei o mesmo exemplo para as duas situações. Então, eu tenho aqui a escalação de um time de basquete, onde a pessoa ela tem que ter de 1,75 m para lá, e ele tem que pesar menos que 100 kg para poder estar escalado para o time de basquete. Então, se eu colocar aqui, ó, função C, E aí eu vou pegar aqui a altura. A altura tem que ser o quê? Tem que ser maior que 1,75. Ponto e vírgula. Agora eu vou pegar o peso. O peso tem que ser menor que 100 kg. Vou fechar aqui, ó, estrutura, pessoal. A estrutura da função é essa. Você abriu a função E, colocou as condições, fecha. Agora vem ponto e vírgula e as respostas. Se for menor, se for maior que 1,75 e ele tiver menos que 100 kg, ele está convocado para a seleção. Convocado. Caso contrário, não escalado. Eu vou colocar aqui, ó, escalado, em vez de convocado, para ficar melhor. Escalado. E aí, vamos fechar parênteses da função C. Pronto. Não escalado, por quê? Ele não tem mais que 1,65, tá vendo? Ele tem um peso legal, mas a altura dele não. E a gente está usando a função CE. A função CE, o peso verdadeiro, altura falsa. Então, vai dar a resposta falsa. Olha lá, não escalado.
E aqui? Pô, tem uma altura legal, 1,80 e tem um peso legal, escalado. Ó, eu tenho a altura e o peso aqui não está legal, né? Ele não tem mais que 1,75. Ele está acima de 100 kg. Não, escalado. Esse aqui, olha só. A altura dele está legal, mas o peso não. Então, o que vai acontecer? Não escalado. Então, altura ideal, peso ideal, escalado. Certo? Função CE, ela é assim. As duas condições testadas têm que ser verdadeira para dar resposta verdadeira. Agora, aqui, vou colocar aqui, ó, a função CO. Aí você vai ver que basta o peso ou a altura serem ideais que ele vai estar escalado. Então, C ou vou clicar aqui na altura. Se for maior, vou colocar maior ou igual a 1,75. Ponto e vírgula, vamos ver o peso. Menor que 100. Menor que 100, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, vai dar a resposta escalado. Escalado. Caso contrário, não escalado. Não escalado. Escalado, porque ó, o peso dele é legal, a altura não é, mas ele tem um peso ideal. Escalada, porque altura legal, peso legal. Aqui, ó, não escalada, porque nem a altura, nem o peso. Os dois é falso, então vai dar resposta falsa. Bom, aqui como a gente tem uma altura legal, mas o peso não, mas a altura está legal, então ele vai estar escalado. Então, a função OU, basta uma das duas condições testadas serem verdadeiras, que ele vai dar a resposta verdadeira. A função PROC-V. A função PROC-V, né, que é uma abreviação de procura vertical, esta função obrigatoriamente precisa de uma tabela base para comparar valores dessa tabela com os valores de uma planilha. Então, regras para você usar a função PROC-V. Primeiro, criar ou definir uma tabela, né, uma tabela base. A tabela base pode ser uma outra planilha. Dar um nome para a tabela para facilitar o cálculo. Indexar ou colocar na ordem crescente os valores da primeira coluna dessa tabela base. E na planilha deve existir algum valor que corresponde aos valores da tabela base, né, para fazer a comparação. A estrutura da função PROC-V. Então, célula da planilha, que será analisada, né, o valor ali na célula da planilha. Nome da tabela onde ele vai buscar esse valor, né, que eu selecionei ali na planilha. E número da coluna que ele vai preencher da minha tabela base, né? Então, vamos testar. Aqui a gente tem bem parecido, né, com o que a gente fez com a função C. Estágios. Então, sei lá, tem um nome aqui. A Ana, a idade, estágio. Então, vou usar a função PROC-V aqui. Primeiro, temos uma tabela? Temos uma tabela. O que mais? Dar um nome para a tabela, para facilitar o cálculo. Vamos dar um nome. Dar um nome para a tabela. Vou chamar ela de faixa, que é faixa etária. Dei um nome para minha tabela aqui. Está indexada? Os valores crescentes, 2, 11, 17, está indexada, não está bagunçado os valores. Então, beleza. Agora sim, vamos usar a função PROC-V igual PROC-V. Vou pegar a idade.
ponto e vírgula. Com essa idade eu vou buscar na minha tabela base, que eu dei o nome de faixa. Viu que ele já selecionou, coloquei o nome da tabela certinho, ele já selecionou a tabela que eu estou usando. Ponto e vírgula, qual que é o número da coluna que eu vou preencher? Eu não quero, dependendo da idade, eu não quero mostrar se é um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. Então, eu tenho aqui, ó, coluna 1, coluna 2. Os valores que eu quero estão na coluna 2, então é ponto e vírgula 2. Fechou? Agora, vamos colocar aqui uma idade. 5 anos. É um bebê, né? Se eu colocar 11 anos, é uma criança, né? Olha lá. Você reparou que assim, ó, 2 é um bebê. Então, até 4 anos, bebê, já é uma criança. Deixa eu colocar 10, criança. 11, 12, adolescente. 17, 18, até 59 é um adulto. 60 já é um idoso. Ok? Função PROC-V. Por exemplo, nome qualquer de filme aí. Titanic. Titanic. Vamos dar um nome para nessa tabela. Vou colocar o nome de filmes. Filmes. Vou usar a função PROC-V. Igual PROC-V. Vou pegar o código do filme aqui, ó. Vou procurar na minha tabela que eu chamei de filmes e vou preencher com o que estiver na coluna 2. Coluna 1, coluna 2. 2. Bom, o Titanic não é um filme de romance? Qual que é o código do filme de romance aqui? Cadê? Romance 50. Só, então tá lá, né? Então, se eu mudar lá, eu mudo o nome do filme, sei lá, coloco lá 10, tá vendo? Deixa eu colocar lá 11, né? Até 19. Se eu colocar 20, se eu colocar 60, ok? Então tá aí, função PROC-V. Pessoal, chegamos no final do terceiro vídeo introdutório de Excel. Então, foram feitos 3 vídeos de aula introdutória de Excel, porque tem muito assunto para falar de Excel. Nesses 3 vídeos, eu não cheguei a abordar nem a metade do Excel, mas para dar um curso de Excel completo, seriam vários vídeos. Eu quis, nesses 3 vídeos, dar uma introdução para você poder usar numa boa Excel, estudar para um concurso público, né, utilizar o Excel em casa, no escritório, na empresa. Assistindo esses 3 vídeos, tenho total certeza que vocês vão ir numa boa, né, se virar numa boa com Excel. Espero que todos tenham gostado, tenham aprendido aí no Excel. E até o próximo vídeo. Não esqueça de visitar o canal, assistir os vídeos, deixar aquele like, se inscrever se não tiver inscrito e acionar o sininho para receber notificações. Até a próxima!